E nessa manhã o meu pedido é que o Espírito Santo fale de uma forma muito especial ao nosso coração, renunciando o que eu trouxe e pedindo que somente Ele, somente a voz do Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Muito obrigado. O negócio aqui está chique hoje, água com gás, irmãos. Gênesis capítulo 35, versículo 16. Nós estaremos lendo esse texto. Eu acredito que Deus quer falar de uma maneira especial conosco nesta manhã. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: depois partiram de Betel, e faltando ainda um trecho pequeno para chegar em Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto e custou-lhe a dar à luz. Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, chamou o seu filho de Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor vai nos contar uma história, um dos momentos que Jacó estava vivendo. A Bíblia vai dizer que Jacó sai de Betel e vai para Efrata, um caminho curto, um percurso pequeno, onde ele estava se deslocando, e a Bíblia vai dizer que com ele estava toda a sua família. E vai destacar que Raquel estava junto com ele, e Raquel estava grávida. Num determinado momento do caminho, Raquel começa a sentir dores. E as dores eram interminantes, elas não paravam, dores fortes, ao ponto dela ter que dar à luz no meio do deserto, no caminho de Efrata. E a Bíblia vai dizer que quando ela está no trabalho de parto, num processo de parto, de muita dor, de muito sofrimento, a palavra vai descrever que nasce o seu filho, mas ela morre. Mas antes dela morrer, ela quebra um protocolo, ela quebra uma tradição. Porque na tradição daquela época, era que quem dava o nome aos filhos era o pai, e não a mãe. E ela quebra um protocolo, porque no meio daquela dor, ela grita: o nome desse menino será Benoni. Quando ela quebra esse protocolo, a Bíblia vai dizer que vai ser entregue, o menino está morto, mas vai avisar a Jacó: olha, Raquel foi sepultada, mas o menino está vivo. O menino está nos braços da parteira, entrega para Jacó, e Jacó dá um grito: esse menino não será chamado Benoni, mas esse menino será chamado Benjamim. E aqui a gente começa a aprender algumas coisas com essa história. Raquel está em dores, Raquel está sofrendo, as dores são intermináveis. E quando ela vai dar à luz, ela dá à luz àquele menino pelo momento que ela está vivendo. Ela está colocando o nome daquele menino diante do momento que ela vive. E é bem verdade que os momentos, eles marcam a nossa história. Eu acredito que cada um que está aqui, em determinados momentos da sua vida, você vai lembrar de coisas que te marcaram. Eu estou
não conta, mas eu estou com 44 anos. De muita estrada de chão, irmãos. Mas eu não lembro dos meus 44 anos, de tudo que eu vivi. Mas eu lembro de muitos momentos que me marcaram nesses 44 anos. A gente não lembra de uma vida inteira, mas a gente lembra dos momentos que marcaram. Eu lembro do dia que eu casei, eu lembro do dia que meu pai morreu, eu lembro do dia... São situações, são coisas que nos marcam, ou tanto coisas boas, ou coisas ruins. Mas a nossa história é marcada por momentos. Sim ou não, irmãos? Então, naquela hora, a Raquel está dando um grito de dor, de sofrimento, e está nomeando aquele menino pelo momento que ela está vivendo. Só que Jacó pega o menino e na mesma hora grita: esse menino não vai ser marcado pelo momento, mas esse menino vai ser marcado pelo destino. O nome dele é Benjamim. E eu vim aqui pregar para você nessa manhã, dizer para você que o que vai te marcar não são os momentos, ou o momento que você está vivendo. O que vai te marcar é o destino que Deus tem para você. Me ajuda a pregar, eu estou começando a esquentar, eu sou igual carro a álcool, eu começo devagar, mas eu vou esquentando. Dá uma sacudida nessa pessoa e fala com ela assim: olha, não deixa os momentos definirem quem você é, mas acredite que você é maior que o seu momento. Ah, meu Deus, Jacó está dizendo: não, esse menino não vai ser marcado, não, a história desse menino não vai ser lembrada, não vai ser marcada pelo um peso de dor, de sofrimento, mas a história desse menino vai ser marcada por um destino. E eu vim ser profeta de Deus aqui nessa manhã sobre a sua vida e dizer que o ano de 2023 não vai ser marcado por lembranças, por momentos ruins que você possa estar enfrentando, que você possa estar passando. Não, o ano de 2023 vai ser marcado por um destino extraordinário que Deus tem na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou chorando. Mas é só seu momento. Ah, pastor, eu quebrei, a minha empresa está falida. É só o momento. Ah, meu casamento não está bem. Ah, é só o momento. Pior, o que mais faz a gente sofrer, e o que as pessoas não entendem, é que as pessoas nos abandonam pelo momento que nós estamos vivendo, mas elas não sabem que atrás deste momento, ou na frente deste momento, tem promessa de Deus para a nossa vida, tem um destino de Deus para a nossa vida. Fala para esse irmão: não se paralise pelo momento. É só um momento. Quando eu prego essa palavra, não tem como eu não lembrar de José. Quem via José jogado dentro de uma cova, jogado e traído pelos irmãos, quem olhasse para ele naquele momento, nunca olharia para ele e falaria assim: aí está um governador do Egito. Olharia, irmãos? Quem via José na cova teria coragem de dizer: sai da cova aí, meu filho, porque você é governador do Egito. Ninguém teria essa coragem. Mas na verdade, nos nossos momentos, Deus vai criando situações e pessoas para mudar o nosso momento. Naquela cova vem passando uma caravana de especiarias, com unguento, com óleo, com perfume, tudo para preparar José para chegar lá no Egito. Porque chegar no Egito não é o problema é como a gente chega lá. Mas José está chegando cheio do poder, da graça, da autoridade do nome do Senhor Jesus. É Deus dizendo: eu sou especialista em mudar momentos para provocar o meu destino dentro de você. Quem olhava ele escravo,
Quem diria que ele ia ser governador do Egito? Quem olhasse ele preso dentro de uma cadeia, jamais nomearia ele e dizia: esse aí é o governador do Egito. É por isso que as pessoas não conseguem compreender quem você é, porque elas julgam pelo aquilo que ela está vendo, elas julgam pelo momento que você está passando. Mas esse momento passa e o destino chega na nossa vida, e o destino é o que Deus tem escrito na sua história. Amém? Vamos entender por que Jacó trocou o nome daquele menino. Por que ele não permitiu aquele menino chamar Benoni? Mas na mesma hora ele bradou e ele gritou e disse: não, esse menino não será chamado Benoni, mas será chamado Benjamim. Dá um glória para eu beber água aí, irmãos. Vai demorar um pouquinho porque é com gás. Vamos entender. Primeira coisa que me faz entender porque ele não permite aquele menino ser chamado de Benoni e troca o nome dele na mesma hora. Porque ele sabe que quer carregar um nome de sofrimento e de dor. Ele sabe, Walker, o que é caminhar por anos e carregar um peso de algo que ele viveu lá atrás. O nome dele é Jacó, e Jacó significa enganador. E ele carregava um trauma, ele carregava lembranças, ele carregava uma identidade, porque nome naquela época era identidade. Sabe de quê? De carregar um nome, de ser conhecido ao enganador, ao mentiroso. De carregar uma lembrança que, por mais que ele foi abençoado, por mais coisas que Deus fazia na história dele, por mais honra de Deus que Deus provocou no decorrer da caminhada dele, ainda tinha algo que ele carregava, que era a lembrança do que aconteceu lá atrás. Ele não conseguia esquecer e nem resolver aquilo, porque todas as vezes que o seu nome era soado, ele lembrava do que fez com o irmão, ele lembrava do que fez com o pai. Então ele sabe muito bem o que é carregar uma história, o que é carregar um nome por um destino, por uma caminhada, e ser julgado pelo momento que ele viveu. Por mais abençoado, por mais que a sua história tivesse mudada, ele ainda tinha lembranças fortes, situações mal resolvidas dentro dele, pelo nome que ele carregava. Ele dizia: eu sei o que é ser trocado o nome, porque lá no Vale de Jaboque, Deus se revelou para mim, eu conheci Deus, e Ele me perguntou qual é o seu nome, eu falei para Ele, eu confessei, eu me arrependi, eu mudei, e naquela hora Deus trocou o meu nome de Jacó para Israel. Então eu sei o poder que é de ter um nome trocado. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está curando pessoas pelaquilo que ele foi curado. Porque a verdade, as feridas da vida, as dores, as aflições que nós passamos, elas não são produzidas ou permitidas na nossa vida simplesmente para nos machucar, ou para nos angustiar, ou para vivermos uma história de aflição, de dor. Jamais. As aflições, as dores e as feridas na nossa vida são instrumento de curas para muita gente. Naquilo que eu fui ferido e naquilo que eu sou curado, eu viro um instrumento na mão de Deus para curar várias pessoas, para dizer: eu já passei, eu já vivi, eu já estive aí nesse lugar, mas Deus me levantou, mas Deus me ergueu, mas Deus mudou a minha história. Prepara que a sua história vai abençoar muita gente. O que você está enfrentando e aquilo que você irá vencer, tem muita gente que vai te pedir conselho, tem muita gente que vai ser inspirada e dizer: como que você conseguiu? Como que foi essa mudança? Como que foi essa virada na sua vida? Você vai olhar e vai dizer: olha, eu encontrei com Deus na minha história, que mudou a minha identidade, que mudou o meu nome, que
mudou o meu destino. E hoje, através do nome dele, eu também tenho mudado a história de muita gente. Então ele está dizendo algo que ele viveu. Ele está profetizando na vida do seu filho e dizendo: eu não quero que você carregue o que eu já carreguei. Eu tenho um filho de 4 anos. E eu não quero que ele passe pelos traumas que eu vivi. Eu não quero que ele passe pelas dores que eu vivi. O que eu puder ensinar para ele não ir, eu vou orientar, eu vou frutificar na vida dele, eu vou ministrar na vida dele, para que ele não viva as dores que eu vivi, para que ele não viva as angústias que eu sofri, para que ele não entre em caminhos que eu entrei, mas que ele seja muito maior e muito melhor do que eu fui e do que eu tenho sido. Então ele está, na hora ele está dizendo assim: ei, esse menino não pode jamais ter a sua vida marcada pela dor. Vai passar 1 ano, ele vai lembrar da dor. Vai passar 2 anos, ele vai ser chamado pela dor. Vai fazer 20 anos, é a dor que ele viveu. Não, esse menino vai ser chamado Benjamim, porque a história dele não é essa. O destino dele é maior que essa dor. Entenda isso. Entenda isso e acredite que são só momentos. Quando a gente entende isso, a gente gera paz dentro de nós. Paz no nosso coração para sobreviver o momento. Porque tem hora, pastor Daniel, que parece que esse momento nunca vai acabar. Tem hora que a gente vai sofrendo tanto, que a gente fica perguntando para a gente mesmo: quando que isso acaba? Será que vai ser sempre assim? Será que eu vou ter que carregar isso a vida inteira? Entra ano, sai ano, a dor não passa, o problema não resolve. A angústia não é vencida, a vida não anda, as coisas não fluem. Parece que esse momento nunca vai acabar. Eu vim te dizer uma coisa: o Deus que visitou Jacó, o Deus que visitou Benjamim ali naquele momento, através de Jacó, é o Deus que está aqui na igreja metodista nesta hora. Através do seu Espírito Santo, Ele está passeando em cada banco, para te trazer uma palavra de conforto, de encorajamento, de força. Dizer para você: o seu momento não é dor, porque Benjamim significa a força do meu braço. Deixa eu dizer uma coisa: Deus está trocando a dor pela força aqui hoje. Deus está trocando a dor pela força. Fala isso pelo menos para umas 10 pessoas aqui hoje. Deus está trocando a sua dor pela força do braço do Pai. O braço do Pai vai te sustentar nessa dor. O braço do Pai vai te erguer. O braço do Pai vai te carregar. O braço do Pai vai te sustentar até o momento passar. Contei na célula outro dia. Eu estava num momento de muita dor. E eu senti algumas pessoas indo embora, sabe? Me julgando pelo momento que eu estava vivendo. E algumas começaram a se ausentar. Eu fui para a varanda do meu quarto e comecei a chorar, a molhar o meu rosto. Minha esposa dormindo no quarto e eu chorando na varanda. Parece que não passava. E eu só falei assim com ele: eu preciso de paz para suportar esse momento, eu preciso de força. E veio uma brisa de madrugada, entrou um vento dentro do meu peito. E era o próprio Espírito Santo soprando força e paz dentro de mim. Era o mesmo Espírito Santo, era a pessoa dele me
renovando, me recompondo para me continuar, porque o meu momento era de dor, mas o meu destino era muito maior que aquele momento. Eu comecei a sentir aquela paz e ele falou assim comigo: receba a minha paz. Eu comecei a chorar. E ele falou: a minha paz é diferente da do mundo, porque a do mundo as guerras têm que findar para que exista paz. Eu não. Eu te dou paz no meio da guerra. Eu levantei, a guerra estava lá, Marquinhos, do mesmo jeito que eu fui dormir. Mas a paz e a força era outra para enfrentar a guerra. Ah, querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou testemunha viva que a gente consegue vencer os nossos momentos, que a gente consegue atravessar os nossos momentos difíceis, porque quando a força de Deus grita dentro de nós, não há nada que nos segura, não há nada que nos trava, não há nada que nos paralisa. Eu vim aqui te desafiar a viver em fé, a sacudir dessa cadeira e dizer: esse momento não vai me paralisar, não vai determinar quem eu sou. Eu não sou essa pessoa triste, eu não sou essa pessoa deprimida, eu não sou esse fracasso que eu vivi, eu não sou essa dor, não. Eu sou maior do que isso, porque eu tenho um Deus que escreveu uma história, não de dor, de sofrimento, mas de milagres e de vitória. Sacode. Levanta, não permita o momento dirigir seus passos, e não se entristeça com quem for ir embora no meio dos momentos. Não se angustie porque o fulano não vai mais na sua casa, porque antes ia, porque o Beltrano agora está cortando caminho para não te encontrar. Eles estavam atrapalhando o seu processo de vitória. Eles não estavam preparados para ver o milagre de Deus na sua vida. Então Deus tira para colocar só quem realmente precisa estar do seu lado. Fala para essa pessoa, fala para você: se quiser ir embora, vai. Eu sei o Deus que me chamou, eu sei o Deus que me vocacionou, eu sei quem Ele é na minha vida, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Quem quiser ir, vai. A Lisa fala comigo: se não quiser comer da minha farinha, o meu bornal está cheio. E é isso aí. Vou beber mais água, irmãos. Achei que a pastora ia voltar só domingo à noite. Ela vem hoje de manhã e a boca seca para pregar na frente dela. Falei: suas férias acabam de noite, mulher. O que você está fazendo aqui? Olha, você precisa levantar para que a sua história se mude. Quer ver outra coisa que Jacó fez? Ele gritou o nome Benjamim. Na hora que a parteira veio e gritou Benoni, na mesma hora ele disse Benjamim. Sabe o que é isso, pastor Daniel? É não negociar com a dor. Eu não vou deixar para fazer hoje, para fazer amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Às vezes eu quero negociar com isso. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu dou nome. Amanhã eu falo com ele. Não, amanhã eu chamo para ter aquela conversa difícil. Amanhã eu entro na empresa desse jeito. Amanhã eu... Não. Na mesma hora que ela falou, é Benoni, ele falou, não. É Benjamim. Não deixou nenhum minuto sequer aquele menino ser reconhecido como Benoni. Mas na mesma hora ele trocou o nome para Benjamim. Pelo amor de Deus, entenda isso. Para de dar nome de Benoni para onde você trabalha. Você entra no trabalho e fala, nossa, já vou para aquele inferno. Você entra dentro de casa, aí você já fala assim, já vou enfrentar uma guerra.
já olha para aquele menino e nomeia ele. Esse menino só me dá trabalho, só me dá problema. Esse menino, eu não sei mais o que eu faço. Olha para o marido e fala assim: Deus tem que levar ele para eu ter paz. Não. Dá nome. Eu senti algumas cotoveladas aí, hein? Escuta, dá nome para o seu local de trabalho. Fala para o seu local de trabalho: aqui não é Benoni, aqui é Benjamim. Põe o pé no seu trabalho amanhã e fala assim: eu estou entrando aqui, aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de milagre, aqui é lugar de vitória, aqui é lugar de portas abertas. Você vai entrar dentro da sua casa e vai falar: aqui é ambiente de amor, aqui é ambiente de paz, aqui é ambiente de serenidade, aqui é ambiente de transformação. Entra dentro dessa igreja e começa também a olhar para ela e profetizar na vida dela. Aqui é um ambiente de vidas transformadas, de pessoas restauradas, de profecias, de sinais, de cura, de maravilha. Começa a dar nome para esse lugar, meu irmão. Você passa uma vida inteira amaldiçoando, marcando os seus momentos e dando nome a eles para dores e sofrimentos. Na mesma hora ele gritou, ele disse: não, deixa eu dizer uma coisa, é Benjamim, você precisa fazer isso nas áreas das suas dores. Se é você que é seu maior inimigo, começa a profetizar para dentro de você, começa a olhar para dentro do seu coração e começa a dizer: eu sou bênção, eu sou canal do Espírito Santo, eu sou alguém que Deus vai mudar, vai transformar. Para de amaldiçoar lugares e pessoas que você toca e que você pisa. Dá nome de milagre, de força e de vitória para ela. Você precisa fazer isso. Porque uma vez mudado, pastora Rosângela, jamais voltará a ser chamado de Benoni. Eu não conheço ninguém chamando Benjamim de Benoni. Sabe por quê? Porque foi transformado na hora. O nome foi mudado. E depois que a gente é mudado, a gente não volta mais naquele lugar, não. A gente anda para frente. A nossa vida, o ser humano foi projetado para andar para frente, não para trás. O retrovisor é pequeno e o para-brisa é grande. Para quê? Para você olhar um pouco para trás e muito para frente. Para de ficar remoendo as dores vividas, remoendo as aflições. Pelo amor de Deus, não volta nesse lugar de onde Deus te tirou. Vira e mexe, você está mexendo em algo que você já venceu. Vira e mexe, você começa a cutucar situações que você já venceu, que Cristo já venceu por você. Se Ele te machucou, para que você vai mandar oi para Ele? Se aquele lugar te faz mal, para que você volta lá? Se existem situações que te remetem a dores, substitua seus pensamentos, profetiza, declara. Porque os maiores problemas que nós causamos é quando voltamos nas áreas que a gente já venceu e começamos a arrancar a casquinha do machucado. Aí começa a sangrar de novo, até virar ferida. Ele fez um marco, cravou uma coluna, falou: aqui Raquel foi sepultada, mas daqui para frente é uma história nova. Vamos Benjamim e vamos viver o tudo de Deus na nossa vida. Sabe o que é lindo? É que quando ele grita Benjamim, Benjamim vira uma tribo. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, você vai ver frutificação acontecer na sua história. Ele grita Benjamim, e ali era só uma criança.
mas no decorrer dos anos, o destino e o processo começou a ser realizado na história dele, e ele vira uma tribo, meu querido. Você está entendendo o que Deus vai fazer? Essa dor que você vai vencer, esse momento que você vai atravessar, você vai continuar caminhando, continuar vivendo, e as frutificações de Deus vão te acompanhar em cada passo da sua história. Deus vai começar a realizar, Deus vai começar a fazer, até você ser reconhecido, não só como Benjamim, mas com muitos frutos que estão em sua volta. Eu vou profetizar, coloca a sua mão para frente se você acredita. Se você não acredita, não precisa de pôr. Você vai frutificar dentro da sua casa, seu pai vai ser inspirado pela sua história. Você vai frutificar dentro da sua casa, seu esposo vai se converter, seus filhos vão se converter. Vai começar a frutificação na sua história, no seu trabalho, na rua que você mora, aonde você colocar os pés, você vai ver uma grande multiplicação, aonde Deus vai dizendo: eu te tirei de Benoni para fazer frutificar a sua história na vida de muitos. Acredite nisso. Deus não arranca ninguém do sofrimento para ficar na mesma não, irmão. Quando Deus nos tira de algum lugar e nos faz movimentar, é para fazer crescer. É assim que Deus muda a nossa história. Porque Ele é especialista em mudar os nossos ambientes a partir do momento que a gente começa a declarar sobre eles. A verdade é que você aceitou ficar desse jeito. Mais do que isso, você acostumou a ficar desse jeito. E não tem nada pior que quando a gente acostuma, ou quando a gente aceita. Porque qualquer mudança que nos é oferecida, não mexe com a gente. Não nos provoca nada. Sabe por quê? Porque você acostumou do jeito que está. Acostumou com essa dor, acostumou com essa história, acostumou a viver esses dias ruins, acostumou a viver com esse pouquinho de paz, com esse pouquinho de amor. Hoje estou bem, amanhã eu não estou. Acostumou a não ter a felicidade, acostumou a entrar na sua casa e não sentir aquele ambiente, um ambiente bom para voltar para casa. Você quer estar em todo lugar, menos na sua casa. Você quer estar com um monte de gente, menos com os seus. Você acostumou a viver nesse ambiente. Jacó está me ensinando uma coisa. Esse menino não. Esse menino vai escrever história. E a história dele não é marcada de dor. A história dele é marcada de força, de superação. Não tem nada mais extraordinário quando a gente chega e a gente vence a gente mesmo. Porque às vezes a gente acha que os problemas estão em volta, mas os problemas às vezes estão aqui dentro. Tem dores e situações aqui dentro que a gente até tenta, mas não consegue superar. Mas não tem nada mais extraordinário quando a gente começa a superar e dizer assim: olha, eu venci aquela área, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou tudo aquilo que eu devo ser, mas o que eu sou pela graça, eu sou. A gente começa a viver superações na nossa história. Eu subi a Pedra Santa Maria com a Ju e com o Rubim. 1,5 km de subida. Quando eu cheguei lá, eu fiquei com uma sensação de superação. Aí me chamaram no feriado para subir uma de 3 quilômetros. Eu falei: eu vou. Cheguei lá em cima e eles começaram a gritar e falar: o gordinho conseguiu.
Eles não podiam imaginar como é que estava o meu coração de ter superado os meus limites. Está na hora de você começar a superar você. Está na hora de você começar a superar esses problemas que estão te acompanhando há anos. Eles fizeram dos momentos seu de dor uma história de dor, de sofrimento. Chega, dá uma sacudida nisso, dá uma erguida, dá uma levantada e fala assim: ei, a minha história vai ser transformada não pelaquilo que me aconteceu, mas pelaquilo que Deus escreveu para mim. Eu lembro do Vale dos Ossos Secos. O que você vê? Eu vejo um vale. E o que você vê? Um vale de ossos secos. É o que você vê? É. O que você vê são dor, sofrimento, ossos secos. É. Começa a profetizar para você ver como é que vai mudar. Começa aí. Espírito vem dos 4 cantos, sopra sobre os ossos. E de repente carne e nervo começou a se juntar e um grande exército se levantou. Fala para esse irmão: vamos começar a profetizar que o nosso ambiente vai começar a mudar. Eu acredito, sabe o quê? Que ele ergueu uma coluna. E ali ficou um marco na história. Porque as áreas que a gente vence, sempre vai ficar um marco na nossa história. E tinha tudo para aquela história ser marcada pela dor. Mas ela ficou marcada pela força. Queria te convidar a colocar de pé. E te fazer uma pergunta agora. Como que você quer marcar a sua história? Como que você quer que ela seja contada? Que ela seja lembrada? Como é que as pessoas vão falar de você? De alguém que superou, que venceu, que rompeu, que o nome foi trocado, que a vida foi transformada? Ou de alguém que vai olhar e falar assim: ah, tadinho. Porque todo tadinho, porque vira coitadinho, coitado. Sofreu tanto, passou uma vida sofrendo. Eu já escutei isso. Já. Passou uma vida inteira sofrendo com filhos, sofrendo com casamento. Nunca teve paz. Coitada, descansou, que agora ela vai ter paz. Não. Eu não quero ser lembrado assim, não. Eu quero ser lembrado de alguém que realmente superou. De alguém que mudou a história, que era de sofrimento, que era de dor, que era de decepção, que era de angústia, mas que deu uma reviravolta na vida dela. E falou: olha, eu mudei, eu transformei. Eu não sou quem eu era, não. E nem precisa de você contar. As pessoas vão começar a ver. Porque muitos vão temer e muitos vão confiar no Senhor pela história que você vai escrever, que vai ser inspirada na sua vida. Porque tem gente que nunca vai entrar na igreja metodista para conhecer Jesus, mas vai entrar na sua casa e vai ver Jesus na sua vida. Tem muita gente que não vai entrar na igreja metodista para conhecer o Deus que faz milagre, o Deus que transforma a vida do homem, mas quando chegar lá no seu trabalho e começar a conversar com você, vai falar assim: realmente Deus faz milagre, eu preciso desse Deus. É assim que eu quero que as pessoas reconheçam a minha história, de alguém que mudou, não de alguém perfeito, não de alguém que fez tudo certinho, não. De alguém que errou, mas superou, que arrependeu, que mudou, que foi melhor do que era antes. Eu não estou pregando uma vida perfeita aqui. Eu estou pregando uma vida de aperfeiçoamento, de superação, de transformação. A vida perfeita ninguém aqui tem. Porque ninguém tem asa, ninguém é anjo aqui. Mas aqui, eu conheço pessoas que dizem: eu era dependente químico, mas eu não sou mais. Deus mudou a minha vida.
O meu lar era todo disfuncional, todo destruído. Mas hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu conheço pessoas aqui que diziam, eu tomava muitos remédios por causa da depressão que não saía da minha vida. Mas eu encontrei um Cristo que começou a alimentar a minha alma, que começou a mudar o ambiente do meu ser. E hoje eu posso dizer que eu estou curada na presença dEle. Eu conheço pessoas aqui que viveram uma vida de vícios, de pecado, mas que estão aqui todos os dias testemunhando que Deus pode, que Deus faz, que Deus realiza. É hora de você gritar, dizer bem alto, profetizar: meu nome não é Benoni, meu nome é Benjamim. Profetiza isso, declara isso nas áreas da sua vida, porque você vai ver a força do Pai se manifestando sobre você, te erguendo, o braço dele te levantando, e você frutificando com a sua história. Deus te chamou para isso. Eu quero que você, nessa hora, que precisa vencer esses momentos, porque eu sei que eu estou pregando para gente aqui e já tem meses que o momento está durando. Algumas estão dizendo assim, já tem anos que eu estou sofrendo, que eu estou passando por essas coisas, e parece que eu nunca vou vencer, parece que eu nunca vou conseguir. Deus me trouxe aqui para dizer: sai do seu lugar, vem aqui para o altar.